Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Hoje estamos de uma forma diferente aqui fazendo a nossa live, hoje pelo Instagram, por conta aí de alguns probleminhas técnicos, né, no nosso computador. Então, hoje estamos fazendo pelo Instagram de uma forma diferente. Espero que vocês gostem. Mas, se for possível, se tivermos condições técnicas também, a gente copia depois o nosso vídeo pro YouTube e também pro nosso Facebook, para o pessoal poder assistir depois a nossa live. Inclusive, eu já vou adicionar aqui a nossa convidada de hoje, a doutora Camila Marques. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Estou adicionando ela aqui para o nosso vídeo. Agora acho que vai dar certo, vamos ver. Agora Deu sim. certo. Boa noite, Claro Camila. que deu. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, gente? Tudo bem. Deixa eu só aumentar o volume do meu celular aqui, que eu não estou ouvindo direito. Acho que agora vai dar para ouvir direito. Tudo bem, Camila? Tudo bem, tá me ouvindo? Agora sim. Não, eu não estava me ouvindo, eu não estava ouvindo ninguém. Bom, Camila já está online aqui então com a gente. Aproveitar que ela já está aqui com a gente, eu vou fazer aqui a nossa prece de abertura. Hoje não tem nenhuma tela, pelo Instagram não tem os recursos tecnológicos que no YouTube a gente tem. Então vamos agradecer a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, para que estejam conosco durante toda essa noite, abençoando essa nossa live. Todos os irmãos que estiverem assistindo agora ao vivo, aqueles que forem assistir depois a nossa gravação, todos sejam envolvidos com muito amor e com muita luz. Os amigos espirituais do Jeff se façam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando a todos nós na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje, dia 15 de agosto, antes de mais nada, queria mandar um grande abraço para a minha cidade. Sorocaba hoje está completando 369 anos. Parabéns para a minha cidade querida, a todos que moram aqui ou que nasceram aqui, como eu, que continuam morando aqui. Uma cidade muito acolhedora, para quem conhece Sorocaba, para quem está nos assistindo de outra cidade, né? Uma cidade muito, muito bacana, né? Hoje, tirando Campinas, é a maior cidade do interior hoje. Então, Sorocaba cresceu bastante. Então, parabéns para a minha cidade, parabéns para todos aqueles que nasceram aqui, que moram aqui, assim como eu. E só um recadinho, hoje, dia 15 de agosto, hoje é terça-feira, domingo agora, dia 20 de agosto, nós teremos o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais lá no nosso centro, no Jefa Sorocaba. Então, quem quiser, ainda dá tempo de se inscrever, basta entrar no nosso site, jefasorocaba.com, fazer a sua inscrição e até sexta-feira a gente envia o horário certinho do pessoal ser atendido. A gente está fazendo por agendamento, né? Continuamos fazendo por agendamento. Então, quem quiser ir no trabalho presencial domingo agora, dia 20 de agosto, é só se inscrever lá pelo nosso site, jefasorocaba.com. Também no domingo tem o atendimento de reiki, de cromoterapia. Para quem vai no atendimento de domingo também precisa de agendamento. Para quem puder e quiser, na quinta-feira, nós temos também esse atendimento presencial na casa. Não precisa agendar na quinta-feira, é só chegar lá entre 5 da tarde e 7 horas da noite. É um atendimento que nós fazemos antes da palestra presencial. Para o domingo, né, para o primeiro e terceiro domingo, precisa de agendamento. Bom, hoje os nossos recadinhos eram rápidos, né? Até porque a Camila tem outros compromissos também. Ela ajeitou aí a sua agenda para fazer a nossa palestra online. Hoje pelo Instagram, repito, hoje excepcionalmente pelo Instagram. Mas se tudo der certo, se estiver gravando aqui, como eu imagino que esteja gravando a nossa live, a gente vai disponibilizar depois no nosso canal no YouTube e no Facebook. Bom, Camila Marques, ela que já fez várias lives aqui com a gente, ela é médica veterinária e terapeuta integrativa, então tem todos os predicados, como diriam os antigos, para falar sobre o assunto que a gente vai conversar na noite de hoje, que são os limites entre um médico, o que faz um médico veterinário, e onde entra a parte espiritual, onde entra um tratamento espiritual. No nosso caso, no Jefa Sorocaba, né, nós fazemos esse tratamento espiritual, mas tem várias pessoas, né, vários terapeutas hoje, que atendem animaizinhos também, não só humanos, mas atendem animaizinhos com técnicas integrativas, como é o caso da Camila. Então a gente precisa delimitar, né, Camila, muito bem, onde começa um trabalho, onde começa o outro, para que um não invada o outro. Né? A gente sabe que alguns coleguinhas seus, veterinários, né, eles não são tão favoráveis assim, infelizmente,
a técnicas terapêuticas e muito menos atendimento espiritual no centro espírita, até porque um atendimento no centro espírita ele é gratuito. E alguns coleguinhas veterinários, infelizmente, né, aqueles com a cabecinha ainda muito restrita, né, entendem que nós muitas vezes somos, entre aspas, concorrentes, o que não é verdade, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então você, com toda a propriedade, eu gostaria que você começasse explicando primeiro onde começa as atribuições de um médico veterinário para tratar de um animalzinho, Camila, por favor. Obrigada pelo convite. Eu adoro o GEFA Sorocaba, sou apaixonada por vocês, então muito obrigada por me ouvirem novamente. Consegui convencer o chefão a fazer aqui pelo Instagram, então o mérito é meu. Falei, não, vamos fazer, vamos lá, e tamo junto. O que eu achei interessante, assim, dos bastidores dessa live, até pelo tema ser tão importante, houveram alguns ruídos. Nós íamos gravar ontem, não deu certo, hoje não deu certo, e aí quase não ia dar certo. E a espiritualidade falou para mim, Wilson, vá, force, vá acontecer. E aí eu fui bem estimulando o Wilson para a gente fazer nesse outro movimento, nesse outro lugar para falar desse tema. Bom, como ele falou, a minha formação, eu sou médica veterinária e como todos os meus colegas, nós aprendemos toda a parte que envolve fisiologia, anatomia, farmacologia, conduta de bem-estar, a parte dos abatedouros. Então, a faculdade de veterinária ela engloba 5 anos que vem trazendo todo esse olhar para todos os animais. Na verdade, o enfoque maior é em animais domésticos. Temos algumas disciplinas de animais, grandes animais, de animais silvestres, mas o foco real pelo menos pensando aqui a nível São Paulo, talvez aí em Sorocaba, interior seja mais grandes animais, mas o foco aqui é cão e gato. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos a fazer toda a parte de semiologia, examinar o animal, toda a parte de exames físicos, exames clínicos. Tem várias disciplinas que vão englobar nisso. Então, resumindo a ópera, o veterinário que vai trabalhar com a área clínica, ele vai se especializar em fazer uma boa escuta do que o tutor está fazendo, uma boa exame físico, aferir temperatura, palpar, ver hidratação, e aí ele vai solicitar exames ou não, ele vai ter uma conduta terapêutica, que pode ser baseada de acordo com o que o animal tem. Então, às vezes pode ser um remédio, às vezes pode ser um banho, às vezes pode ser um procedimento cirúrgico, às vezes pode ser só uma troca de ração, às vezes pode ser uma vacinação, uma vermifugação. Então, tudo depende do que o animal tem e cada veterinário vai ter no seu escopo tudo que ele vai aprendendo. Então, a faculdade em si, de forma geral, ela vai ensinar um pouco da ciência que a gente chama de materialista, que é, o Wilson trouxe aí um problema dele, eu vou analisar o sinal e sintoma que ele está falando, vou fazer uma investigação minuciosa em relação ao órgão envolvido e vou prescrever algum tipo de tratamento, que pode ser mudança de dieta, prática de atividade, beber água, remédios, banhos e assim por diante, dependendo do que o animal tem. Então é isso que a gente aprende. Agora é uma coisa recente, porque eu mesma, eu tô formada há mais de 15. Então agora recente, eu tenho dado aula para pessoas mais novas e elas estão falando da implementação de algumas disciplinas optativas de práticas integrativas, bem-estar animal, trabalhar um pouco desse escopo emocional do veterinário, mas ainda não está na carga horária da veterinária mesmo. Então, basicamente é isso. E aí, claro, dentro da faculdade, durante a graduação, o aluno vai fazendo alguns cursos, vai se afinizando a determinada área, e quando ele se forma como clínico geral. Então, os veterinários, de forma geral, se formam como clínicos, igual médico. E aí, depois da clínica, vão se especializando naquilo que eles gostam. Então, pode ser que já fez um estágio e é aprovado, vai fazer uma pós-graduação, vai se especializar. Então, por isso que hoje a gente tem muitos veterinários clínicos que estão lá no consultório, fazendo a vacina, colhendo sangue nesse viés, e tem muitos especialistas, que é uma das áreas que eu escolhi. Basicamente é isso. Uhum. E somente, para deixar muito claro aqui também, né, Camila? Somente um médico veterinário é que pode prescrever
por exemplo, medicamentos, indicar esse medicamento é para esse tipo de coisa, aquele outro medicamento é para outra coisa. Um medicamento que serve para um animal não necessariamente serve para um outro. Então, somente um médico veterinário é que pode prescrever e indicar qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de tratamento na parte material, na parte física do animalzinho, certo? Uhum, sim. Essa parte é muito interessante, porque normalmente ainda não é tão regularizado como a gente tem na farmácia humana. Então, por exemplo, se você vai num pet shop grande e você fala com o balconista, com o atendente, às vezes você pode conseguir comprar o remédio por conta. Infelizmente, tem muitos tutores que até repetem a receita, guardam a caixinha para repetir o remédio. Eu não sou a favor disso. Eu acho muito importante olhar, analisar, e eu sou a favor, sim, do remédio, mas do uso consciente dele, não do uso indiscriminado. Por isso que eu bato na tecla que é muito, muito importante a gente avaliar e ter sempre um veterinário de confiança e ser como tutor verdadeiro com o veterinário. Porque às vezes a gente ouve umas coisas que não são reais, então esse que é o papel. Sim. Falo isso pelo seguinte, eu já presenciei ali no nosso trabalho, tutores assim, às vezes na maior boa vontade, né, a gente não pode também incriminar isso. O meu gatinho, por exemplo, está tomando tal medicamento, e aí ela, de repente, ela está conversando ali, porque a gente percebe uma interação muito grande, né, entre os tutores ali no trabalho, né, antes de começar o trabalho. Às vezes o gatinho da pessoa que está ali do lado tem o mesmo problema, ou já teve o mesmo problema do gatinho da pessoa que está ali. Eu dei tal remédio para ele. Dê esse remédio para o seu gatinho que vai fazer bem. Né? Isso a gente vê muito também entre seres humanos, né? Principalmente pessoas às vezes de mais idade, né? Toma tal remédio para tal coisa, né? Para mim deu certo. O que dá certo para um, isso para humano, para animal, não necessariamente vai dar certo para o outro. Então a gente também tem que ter esses cuidados, né, Camila? Quando a gente ouve de alguém, às vezes na maior boa intenção, repito, às vezes alguém vai indicar um remédio, vai indicar alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, que não necessariamente é o mesmo problema, às vezes a idade do animal é diferente, às vezes o peso do animal é diferente. Então é muito perigoso a gente pegar essas indicações, né, esse vai e vem, né, de informações que ficam circulando que não necessariamente vai ajudar aquele animalzinho naquele momento. Né? Uhum. Eu acho que isso é cultural. É cultural evitar ir ao médico, evitar gastos, evitar um monte de coisa. Então, às vezes, eu nem vejo como uma coisa ruim. Eu acho mais complexo falar mal ou meter o pau no que o veterinário falou, ou falar da conduta. Eu acho isso mais complexo do que, de repente, numa conversa informal, ser discutido qual remédio que foi tomado. Visto que hoje a gente não está falando da época antiga, que era difícil chegar a informação. Hoje a gente tem internet, então com certeza, se hoje a Vanessa diagnostica, sei lá, um dos animais de vocês, a primeira coisa que ela vai fazer é consultar o Dr. Google. É real. Primeira receita que receber, vai olhar lá contraindicação. Isso a gente faz para nós e para eles. Agora, o grande ponto é saber o limiar, quando eu posso usar as práticas integrativas apenas, quando eu posso usar a parte de medicamentosa, é necessário, quando eu posso inserir e fazer os dois. Então, tudo é uma avaliação de como é que está aquele animal e como é que está o cenário todo. Certo. Bom, falamos da parte veterinária, né, da parte médica, que é o que interessa, né, para todos os veterinários. Aí vamos entrar para a parte espiritual, a parte, né, de terapias, enfim. A pessoa levou o animalzinho no veterinário, né, fez o diagnóstico, às vezes só com o diagnóstico, só com os medicamentos que o veterinário receitou, às vezes não está tendo tanto efeito assim, às vezes são casos graves, são casos que realmente não apenas com os medicamentos não é suficiente, e aí o tutor parte para um tratamento alternativo, entre as opções, um tratamento espiritual numa casa espírita. No caso aqui tem o Jefferson Sorocaba, tem outros centros também que já fazem esse trabalho, principalmente na Grande São Paulo, né? E o tutor vai buscar essa ajuda, vai buscar essa alternativa. Na sua visão, como médica veterinária e como terapeuta também, você já participou, você já foi no nosso trabalho, conhece outros trabalhos espirituais também, em outras casas, né? Qual, na sua opinião, na sua visão, peço
que seja sincera, para todo mundo que está nos assistindo aqui. Na sua visão, qual é o grande papel de uma casa espírita, de um centro espiritualista, quando recebe um animalzinho para um tratamento espiritual? A pessoa já foi no veterinário, já fez o que tinha que fazer, e aí foi buscar essa ajuda espiritual. Na sua visão, qual que é o papel dessa casa espírita, desse centro espírita que vai receber esse animalzinho, esse tutor? A primeira coisa que eu preciso falar é que os veterinários não conhecem a parte espiritual, energética, de nem nós, nem dos outros. Então, é muito uma busca individual. Normalmente, quando a gente fala dos animais, Wilson, em relação à parte energética, chakra, doença, espiritualidade, alguns já vão atrás, porque, de repente, são espíritas, cresceram com essa visão mais espiritualizada, gostam das práticas integrativas, mas eu diria que, infelizmente, é a minoria. Então, hoje a gente está em crescente, mas a maior parte dos veterinários desconhece que pode ser feito trabalho espiritual. Desconhece essa aplicabilidade para os animais. Um ponto. Então, por conta disso, muitas vezes não é o veterinário, nem tem ciência que foi levado o animal para o tratamento. Muitas vezes até o tutor esconde isso, porque infelizmente ainda existe um preconceito, é meio velado, tem aquela coisa da deturpação do processo. Então, isso só conceitualizando. Agora, trazendo a minha opinião, o que eu vi, e eu também como espiritualista, como uma tendência bem estudiosa do kardecismo, gosto muito, eu vejo que a ciência, a filosofia, a espiritualidade caminharam juntas. Só que chegou num ponto, com esse viés de informação, que a ciência começou a ser a única verdade universal para muitos. Então, como a ciência ela entra nesse papel, todas as tendências mais filosóficas, o poder da palavra, o olhar dessa forma, muitas vezes é negligenciado. E isso acontece quando um tutor recebe um diagnóstico de uma doença terminal do animal, por exemplo. Então, a casa espírita ela vai ter esse papel. Ela vai ter o papel de acolher aquele que sofre e muitas vezes não é compreendido. Nem pela própria família, nem pela equipe que está, por mais que todos sejam amorosos. Então, a casa espírita vai acolher e vai trazer um aconchego para ambos. Naquele momento que chegou, com uma palestra, com acolhimento, com até um copo de água às vezes, com carinho, que isso normalmente a gente não tem na área médica. E depois, dependendo de como é o tratamento, trazendo aí o gesso que tem os passes, que tem a fluidificação da água, que tem a cromo, o reiki. Então, essas ferramentas que ele pode encontrar na casa espírita, da mesma forma, se a gente pensar em práticas integrativas, outras clínicas podem fornecer também. O viés é o cuidado espiritual. Ele vai encontrar, além do acolhimento e da fala, um reforço da energia, que muitas vezes o espírito ser perde no processo de adoecimento. Tanto o animal doente, quanto aquele humano que está levando o animal ali. Os dois acabam perdendo um pouco do fluido. Então, na casa espírita, ele encontra um consolador, um colo e um olhar para refazimento de energia. Também, dependendo da casa espírita, eu sei que aí vocês têm, aqui no GFFA também tem, muitas vezes tem um médium que vai fazer outros tratamentos com o animal. Vai fazer as cirurgias espirituais, vai fazer todo o alinhamento energético, vai fazer todo o scanner. Então, esse médium, essa equipe que faz isso, vai ajudar a refazer o que a medicina não ajuda. Mas um grande ponto muito importante nesse lado também é que os dois precisam trabalhar juntos. O grande viés que eu vejo é que muitas vezes existe um embate. Então, às vezes, a pessoa vai levar no centro espírita, ela está vulnerável, ela está triste, e de repente lá ela vai encontrar o acolhimento, mas aí ela encontra uma pulguinha, que é alguma questão em relação ao tratamento que está sendo aplicado. E aí, o que ela faz? Ela sai de lá e vai para o veterinário, e às vezes fala sobre isso. E aí, o que acontece com o veterinário? Ele vai
descredenciar muitas vezes todo o trabalho espírita e ainda vai jogar para o mundo que não funciona. Então, qual que é o papel da casa espírita? Auxiliar no acolhimento, na energia, no olhar para a responsabilidade, o protagonismo que nós, como tutores, temos mediante ao caso. E que, além de ministrar as medicações prescritas, fazer todo o acompanhamento médico, é necessário também que eu cuide da palavra que eu falo na minha casa, é necessário também que eu faça as minhas orações de acordo com a minha fé, é necessário que eu evite briga, porque o animal está naquele ambiente. E uma vez que eu tenho um ambiente em desequilíbrio, eu vou fortalecer a baixa vibração, consecutivamente eu vou nutrir o processo de doença, seja ela qual for. Então, acho que é isso. Legal. Bom, tem várias pessoas entrando aqui. Eu confesso que eu ainda não estou tão habituado a lives no Instagram. Eu estou vendo aqui no celular, mas estou vendo aqui pelo computador também. Karina Ramírez acabou de entrar aqui, minha amiga aqui de Sorocaba. Obrigado pelo prestígio aqui da live. Acho que é Kátia Castro, né? O nome está invertido aqui, também está assistindo. Com o nome Espiritualidade como Caminho, também nos assistindo. Daniela Camargo, Dani Camargo. A Natália Pires, que é do nosso grupo, também está nos assistindo aqui. A minha esposa Vanessa entrou com o perfil dela, também está assistindo. Tem um Teixeira aqui, que não dá para ver exatamente o nome. Tem também um Michele Alves, também está nos assistindo aqui. Obrigado a todos. Quem quiser mandar perguntas também, né, relacionado aqui ao tema da nossa live de hoje, fiquem à vontade. Então, Camila, baseado em tudo isso que você falou, né, fazendo esse comparativo muito ilustrativo do que é o papel do veterinário, do que é o papel do centro espírita, por que ainda existe, né, você usou um termo aí que acho que é bem o reflexo disso tudo, por que ainda existe esse embate, por que ainda existe essa mente tão fechada, né, de alguns profissionais em relação a um tratamento espiritual, isso tanto para animal, tanto para o ser humano, como para um animalzinho, por exemplo, né? A gente percebe muito essa dificuldade de alguns profissionais em aceitar, né, muitas vezes, que a pessoa vá procurar uma ajuda espiritual, né? Da mesma forma que também já recebemos no nosso centro pessoas que foram indicadas por médicos veterinários, que talvez já tenham conhecimento, né, do nosso trabalho, sabe, da seriedade do nosso trabalho, principalmente, porque, como você bem pontuou, não existe, ninguém está entrando na seara de ninguém. Da mesma forma que nós, enquanto centro espírita, não temos a atribuição, e não é a nossa atribuição, falar sobre medicamentos, sobre remédios que o animalzinho vai receber, às vezes o médico veterinário ele também não tem esse conhecimento espiritual para indicar, por exemplo, uma prece, para indicar, por exemplo, né, uma melhora de ambiente na casa. Então, por que, na sua opinião, ainda existe esse embate de alguns profissionais em relação a isso? Por que alguns veterinários, né, falar bem o português, claro, por que alguns veterinários ainda veem o centro espírita como um concorrente do trabalho deles profissional? Porque muitos centros espíritas estão metendo pau nos veterinários. Não é o nosso caso. Essa é a resposta, assim, que eu vejo dos meus colegas, que eu tento convencer o contrário. O que eu vejo também é que não tem conhecimento sobre a eficácia, o auxílio. Então, o que falta? Comunicação. Muitas vezes, a gente fica falando só entre nós. Então, fica um papo fechado. É muito natural. Eu tenho visto isso com meu pai. Pai, um beijo pra você se você me assistir essa live. Meu pai, ele é muito questionador. E aí, às vezes, eu tô falando uma coisa que pra mim é natural e pra ele é novo. Por quê? Porque ele tá numa outra categoria. Então, o que precisa? Precisa pessoas como nós, pessoas que estão nos assistindo, expandir esse trabalho para os outros. Falar muito, muito, muito sobre isso e sair da zona de conforto. Porque é fácil a gente falar na casa espírita. Olha que legal, a gente saiu um pouco do canal do Jefa, estamos aqui no Instagram. Então é muito fácil eu falar na minha área de conforto. Preciso falar depois. Então o que eu ouço dos meus colegas é que muitos tutores que vão na casa espírita ouvem falar que a conduta não está certa, para parar o remédio. E eu não sei até que ponto se o tutor está sendo real, tá? Verdadeiro. Porque às vezes ele pode mentir também. Mas nenhum veterinário que já me trouxe isso foi lá no Jefa, de repente, falar, ó, vocês estão falando tal coisa? Não.
Então, sempre quando você não ouve os dois lados da história, você não sabe. Mas eu trabalhei num centro um pouco, aqui de São Bernardo, inclusive onde eu conheci a Cleide, o João, e o meu grande trabalho era desconstruir essa coisa do certo e errado, dessa briga que havia. E é uma coisa que sim, acontece. Por quê? Porque temos uma cultura que vai apagar incêndio com os remédios. Então eu vou apagar o incêndio muitas vezes. E temos um tutor que leva porque ele quer um remédio, ele quer fazer. E temos alguns colegas que têm cota de venda, então tem todo um processo ali que envolve toda a farmacopeia de forma geral, todos os remédios. Então cabe a gente falar que existe uma possibilidade, que com certeza, pela minha experiência, pelo meu trabalho, pelo meu estudo, se eu unir o meu cuidado com o físico, meu cuidado com o mental, meu cuidado com as emoções, meu cuidado com a espiritualidade, com a energia, com certeza o meu corpo vai reagir mais rápido e sim, eu posso ter um processo de remissão de sintoma, de cura, dependendo do que eu tenho. Ou, se não tem cura, se é terminal, ter qualidade de vida, que é o que a gente chama. Então, é possível? Sim. E qual que é o antídoto nesse caso? Mais lives como essa. Falar, eu sei, a gente conversa os bastidores, é meio solitário esse caminho de falar, de poder explicar. Parece que às vezes a gente fica repetindo, que nem papagaio para os robôs aqui do Instagram, mas vocês que estão assistindo, que nós possamos semear o bem e falar que sim. Na minha percepção, como veterinária, com muito orgulho mesmo, eu digo que as casas espíritas são uma excelente intervenção em prol da saúde integral, assim como as práticas integrativas, assim como os remédios também são, assim como o avanço da ciência, porque o espiritismo ele se pauta nesses três pilares mesmo, dois que são fundamentais para mim. Eu vou tirar a religião do bololô, mas a ciência e a filosofia, juntas. Foi esse o trabalho que Kardec, esse o trabalho de Divaldo, do Chico Xavier, desses grandes famosos aí que falam do espiritismo. Então, quando eu uno o que eu aprendi na academia com as filosofias e entendo que nós estamos num planeta em que Albert Einstein tinha razão, existe energia, nós somos passíveis da mesma forma que os animais também são. Então, quando eu entro com a intervenção de levar mudança de pensamento, mudança de conduta, reforma íntima, qualidade de vida para aquele animal, deixar ele tomar sol, deixar ele ir na grama, deixar ele ter o comportamento da espécie, todos ficam com uma vida mais longínqua e também ficam mais felizes. Eu acredito. Você tocou num ponto de alimentação que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Teve uma vez no nosso trabalho que veio uma veterinária, né, ficou pouquíssimo tempo com a gente, e eu percebi um certo incômodo dela quando numa reunião interna nossa, não era nem público ainda, quando foi tocado no assunto de alimentação natural, por exemplo, que é algo que a gente incentiva bastante, né, porque a gente sabe que algumas marcas de rações, alguns produtos industrializados, isso vale tanto para o humano quanto para o animal também, muitas vezes ele prejudica a saúde daquele animal que muitas vezes está debilitado. A saúde dele está mais fragilizada e você dá um produto industrializado, cheio de corante, cheio de produtos que muitas vezes vai prejudicar aquele momento do animal, é complicado você falar isso muitas vezes para um tutor. Um veterinário que muitas vezes, como você falou, às vezes entre aspas, patrocinado por alguma marca de ração, por alguma empresa, ele não vai se sentir confortável em indicar uma alimentação natural, por exemplo. E eu percebi não vou dizer embate, mas esse desconforto dessa profissional, né, quando a gente falou em alimentação natural, que ali no nosso trabalho, nós incentivávamos a alimentação natural, principalmente para os casos em que o animal está debilitado, e 90%, né, da procura por um centro espírita são de animais debilitados. Dificilmente alguém vai no centro só vou lá para tomar passe, só vou lá para... tá tudo bem, mas eu vou lá tomar passe. Infelizmente, essa não é a realidade, tanto para humanos quanto para animais. O que você teria a dizer a respeito disso em relação à alimentação natural? Você, particularmente, você indica, você acha que é
é uma boa opção, principalmente para animais que estão com a saúde fragilizada. Trocar a ração, trocar o produto industrializado por uma alimentação natural, desde que o tutor também tenha condições de fazer isso, né? Que às vezes na correria do dia a dia não é todo mundo que consegue preparar uma alimentação natural, às vezes nem para ele mesmo, que dirá para o animalzinho, né? Uhum. Eu acho que tudo depende. Hoje a gente tem crescente uma especialização em nutrição animal. Então a gente tem os nutricionistas que vão fazer uma dieta adequada para aquele animal, que seria o cenário ideal. Mas muitas vezes não é o que acontece. Só que o que a gente está estudando? A gente está percebendo que a nossa flora microbiota intestinal, nosso estômago, ele precisa de diversidade. Quando você faz a dieta tanto natural quanto a ração mesmo, você acaba às vezes tendendo as mesmas coisas. O mesmo sabor de ração, os mesmos legumes que eu uso, mesma forma de feitura. Eles não têm diversidade. Então hoje a gente tem adotado muito a dieta que a gente chama de dieta mista, em que eu posso inserir alimentos naturais, eu não tenho tanta coisa de preparo e de dificuldade, e vou mantendo de forma geral. Estou ouvindo o meu retorno aqui falando. Fique falando, Wilson. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. Não é que tá vindo o meu retorno, daí de onde você tá ouvindo. Não, eu tô te ouvindo normal aqui na transmissão. Ah, tá. Não, é que você tá em dois lugares, não tá? Não, mas eu tô te ouvindo normal aqui. Eu acho que a transmissão tá normal, mas pode continuar. Não, é que você tem que desligar o áudio de uma das transmissões. Não. Você tá me ouvindo? O pessoal que tá em casa tá me ouvindo? Não, eu tô te ouvindo, mas eu... tá retornando pra mim, então deve estar dando minha voz duplamente. Voltou? Tá, tô te ouvindo, pode continuar. Não, então a diversidade é uma coisa bem legal que a gente poder trabalhar. Temos vários tipos de ração, várias possibilidades, mas depende muito do quanto o tutor ele tem disponibilidade de cozinhar, de separar, de mudar. Então, eu sou a favor da dieta mista, para falar a verdade. Eu não sou a favor apenas da dieta natural, se não há diversidade. Se você faz uma dieta natural, fazendo diversidade, nutrindo, fazendo tudo bem certinho, super legal. Tem várias empresas que já fazem, que já preparam. E temos a possibilidade também das opções. Então, tudo depende de lá e lá. Eu não sou contra a natural, não sou contra a ração, eu sou contra a exclusividade e o não balanceamento daquilo. Só isso. Tá certo. Acho que a Vanessa escreveu aqui, pra gente tá saindo 2 sons da Camila como se fosse é. Pra mim aqui tá normal, eu não confesso que eu não... Não, é você, Wilson, é que você tem que desligar o áudio de uma das comunicações que você tá. Se você tá em dois Instagrams, no computador e no celular, vai dar o retorno. Não, mas no computador aqui, tá com fone de ouvido, não tá saindo som aqui, então não sei qual é a questão aqui, mas tudo bem. Quem entrou aqui? Padre Paulo César, grande abraço, Padre Paulo, lá do Rio Grande do Sul, também assistindo a gente aqui. Ele que também, né, faz um trabalho magnífico, né? Outro dia ele até comentou comigo, está veganizando, né, tentando veganizar as pessoas. Lá no Rio Grande do Sul a gente sabe que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa das mais simples, né? Principalmente pelo fato a gente está falando de alimentação aqui, principalmente pelo fato do Rio Grande do Sul ser um consumidor histórico, né, de carne, né? É difícil às vezes a gente colocar novos hábitos nas pessoas, né? Mas o Padre Paulo está fazendo a parte dele. Grande abraço, Padre Paulo. Já esteve aqui com a gente presencialmente, inclusive, né? Um grande
trabalhador assíduo aí da tarefa dos animais. Para a gente encerrar nossa live aqui, Camila, eu sei que você tem outros compromissos também. Você também é terapeuta integrativa, a gente até conversei com você recentemente sobre isso, mas queria que, né, você desse o seu parecer aqui no ar. Em relação às técnicas terapêuticas, né, cromo, reiki, que é o caso do Jefferson Sorocaba, que nós fazemos essas técnicas aqui. Surgiu uma dúvida, né, pelo menos foi levantado, né, essa questão por uma pessoa que nos procurou, de que somente médicos veterinários estariam aptos a praticar, a utilizar dessas técnicas em animais. Né? Em tese, somente veterinários poderiam fazer reiki, cromo em animais. O que a gente pesquisou, e até um médico veterinário que nos procurou pessoalmente, falou com a gente sobre isso, é que a única técnica terapêutica, técnica integrativa, que seria exclusividade de médicos veterinários, seria a acupuntura. Que essas outras técnicas, como o reiki e cromo, não necessariamente precisa ser um médico veterinário, né? Qualquer pessoa que tenha pelo menos um curso, né, uma formação mínima, poderia aplicar. O que você tem a dizer sobre isso? Né? É isso mesmo? É só a acupuntura que é exclusividade de veterinários? Outras técnicas, qualquer pessoa, desde que tenha conhecimento, pode utilizar-se dessas técnicas nos animaizinhos? Então, hoje não é só a acupuntura. Temos a homeopatia, ozonioterapia, fitoterapia, que são específicas do médico veterinário. As outras acabam sendo livres, mas a gente precisa tomar cuidado na abordagem, né? Sempre integrativa e complementar. Não é algo que seja, como que a gente pode dizer? Não é algo que seja uma conduta médica. Não pode levar dessa forma. A gente precisa ter um equilíbrio. Até que ponto ele vai no centro espírita, até que ponto ele procura o veterinário. Então, tudo isso precisa estar em equilíbrio. É negligência, se a gente de repente o animal está sangrando, diarreia, essas coisas, e não leva no veterinário que consegue sempre espírita no reiki e tudo. Então, tem um linear e a gente tem que ficar sempre certo em relação a isso. Só para esclarecer, né, que às vezes o pessoal, uma pessoa que também nos procurou um dia, falou, viu, vocês têm veterinários aqui? No nosso caso, nós temos duas veterinárias que também trabalham com a gente, né, mas não necessariamente são elas que aplicam o reiki ou a cromoterapia, né? Então surgiu essa dúvida, né? Eu acho que aproveitar o tema de hoje, né, para a gente deixar isso claro aqui para as pessoas, né? Todos que estão ali fazendo tanto o reiki como a cromoterapia fizeram cursos, né? Estudaram para isso. Então ninguém está ali de aventureiro, né? Ninguém está ali fazendo por conta. Então seria uma irresponsabilidade até da nossa parte, né, como centro espírita, colocar alguém que não tivesse conhecimento de causa para aplicar essas técnicas, né, que a gente sabe que está mexendo com energia, né, que está mexendo com uma série de coisas, né, e que se não for bem utilizado, em vez de ajudar, pode até mesmo atrapalhar. Camila, mais uma vez quero te agradecer hoje, né, de uma forma diferente aqui, né, atendendo, né, a sua sugestão, né, de fazer essa live aqui pelo Instagram. Confesso que é diferente, não vou dizer que é melhor ou pior, mas é diferente, né, quem sabe em outras oportunidades a gente possa repetir aqui a dose. É que o pessoal está mais acostumado, né, com o YouTube, com o Facebook, né? Recebi até mensagens, né, aqui no meu WhatsApp, não vai ter live hoje, né? Estamos hoje no Instagram, né? Na medida do possível colocaremos aí o vídeo depois no YouTube e no Facebook para o pessoal assistir depois a gravação. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você aceitar aqui o nosso convite, por estar aqui com a gente. E como último pedido, antes de você se despedir, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente, por favor? Vamos ver se minha voz melhorou. Ainda tá dupla para mim. Então, vocês vão me ouvir duas vezes, eu vou falar devagar. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui. E pedindo que a espiritualidade nos ajude a nutrir o amor dentro dos nossos corações,
a expandir esse amor para todo o planeta, para todos os seres, animais, vegetais, minerais. E para nós, homens, mulheres, crianças. E que esse amor percorra todo o planeta, se expandindo, e se expandindo, e se expandindo. E que possamos ser a ação do bem para nós mesmos, para os nossos animais e para todo mundo. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Obrigado mais uma vez, Camila. Pessoal que entrou aqui depois, que assistiu pelo menos um pedacinho da nossa live, pessoal que for assistir depois da nossa gravação, muitíssimo obrigado a todos pelo carinho e até uma próxima, até semana que vem, né, na próxima terça-feira, ou até o nosso trabalho de quinta-feira presencial e no domingo também o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.